Como eu falei já anteriormente, alguns conjuntos numéricos são universais. Esses conjuntos, eles têm então um símbolo universal e você pode representar esse símbolo sempre que você quiser falar sobre esse conjunto. A gente vai classificar os números sempre dentro de um desses conjuntos. Então, todo número que existe, ele está classificado num desses conjuntos universais. O primeiro deles é o mais simples, é o conjunto dos números naturais, e ele é utilizado nos processos primordiais de contagem. Ou seja, você vai contar quantas árvores tem num bosque. Você não tem meia árvore. É uma árvore pequena, outra grande, é uma árvore e outra árvore. 1, 2, 3, 4. Você vai contar o número de alunos da turma. Você vai contar o número de cabras dentro do seu quarto. Pode ser 0. Então o número natural tem ali o 0, o 1, o 2. O que você não vai ver aqui nos naturais são os números decimais, os números negativos. Apesar de ser um conjunto infinito, com uma quantidade infinita de elementos, ele tem um elemento mínimo, um primeiro elemento, que é justamente o 0. Tá ok? Além disso, eu posso fazer um subconjunto dos naturais, que são os naturais não nulos. E eu represento com esse asterisco aqui. Ó. Sempre que eu pegar um conjunto desses universais e colocar um asterisco, eu estou pinçando, eu estou retirando o 0 daquele conjunto. Estou pegando só os valores não nulos. O segundo conjunto, antes de eu ir para o segundo, né? Só lembrando, isso aqui é um símbolo, ok? Então, números naturais é um N com um duplo traço no meio, tá bom? O segundo conjunto é o conjunto dos inteiros. O símbolo do conjunto dos inteiros é a letra Z, em homenagem ao sobrenome de um dos matemáticos que atuou nessa parte de classificação de números e teoria dos números, tá? Os inteiros incluem todos os naturais e os seus opostos, né? O que é o oposto de um número? É aquele número com o sinal trocado, né? Então esse é um número oposto. Então aqui está o menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nota que os números inteiros são infinitos nos dois sentidos, ou seja, não tem um mínimo e não tem um máximo. Ele vai de menos infinito a mais infinito. Tá ok? Também possui subconjuntos. E agora são, eu pus 4, mas são 5, desculpa. 5, vou corrigir depois no slide para vocês. 5 subconjuntos. Lógico, o não nulos, basta acrescentar ali o asterisco. Mas eu posso não acrescentar esse asterisco e acrescentar um sinal subscrito ali, ó. Z+, ou Z-. Cuidado! Quando eu coloco Z+, eu não estou falando dos inteiros positivos, e sim dos inteiros não negativos. Um sinal de positivo garante que não vai entrar ninguém que não seja, que seja negativo no conjunto. Então eu tenho o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, mas eu tenho o 0, por isso que eu não posso dizer que é o conjunto dos positivos. Da mesma maneira, os inteiros não positivos não é o conjunto dos negativos, quando eu tenho um menuzinho aqui, porque vem lá do menos infinito e vai até o 0. Nota, esse aqui é o conjunto dos naturais, né? Os inteiros positivos. E aí, se eu quero só os positivos, desculpa, os não negativos, se eu quero só os positivos ou só os negativos, aí eu preciso tirar o 0. E aí eu junto esses dois símbolos. Então, se eu tenho o Z e o asterisco, eu tirei o 0 e eu tirei os negativos. Sobrou o quê? Os positivos. Se eu tenho o asterisco e um sinal de menos, eu tirei o 0 e os positivos. Sobrou só os negativos. Tá ok? Então, esse é o conjunto dos números inteiros. O próximo conjunto é o conjunto dos números racionais. Ele tem esse número porque eles podem ser representados por frações, e um dos sinônimos de fração é razão. Em inglês, Rachel. Então, eu tenho aqui o conjunto dos racionais, representado pela letra Q, de quociente, também que remete à divisão, né?
um Q com um traço duplo. Normalmente na mão a gente faz assim, ó, um Q e um traço duplo só interno aqui. Tá? Um Q maiúsculo e um traço duplo. E aí a definição é o seguinte: ele tem que ser uma fração com numerador inteiro e denominador também inteiro e não nulo. Ou seja, o A, o numerador, pode ser nulo. O B, jamais. Então, A pertence aos inteiros e B pertence aos inteiros não nulo. Se eu puder escrever na forma de uma fração assim, beleza. Ele é um número racional. O que tem aqui então? Tem os inteiros. Todos os inteiros estão dentro dos racionais. Inteiros estão contidos nos racionais. Porque eu tenho o 3, que é 3 sobre 1, o menos 7, que é menos 7 sobre 1. Eu posso escrever na forma de uma fração. Também tenho aqui os números decimais finitos, ou seja, a quantidade de casas decimais é contável, é inumerável. Eu tenho aqui 4 casas decimais, então 87 dividido por 10.000. Eu tenho 2 casas decimais, então é menos 1.304 dividido por 100. É fração? É. É inteiro em cima e embaixo? É. Embaixo não é zero? Não. Então é racional. Tá? E além desses dois tipos de números, né, lógico, os inteiros e os decimais finitos, existem alguns decimais infinitos, que são as dízimas periódicas. Então a gente chama de dízima um número que tem infinitas casas decimais. Mas ela é periódica quando essas casas apresentam um padrão de repetição. Então 0,8888, 3 pontinhos. Eu posso representar isso como 0,8 com uma barra em cima. Eu estou dizendo, ele tem um padrão de repetição que é o algarismo 8 que vai repetindo. Isso aqui é a fração 8 nonos. Lá no ensino fundamental você deve ter visto como que faz essa conversão aí. Se você não viu, você me lembra na aula síncrona, eu mostro um exemplo para vocês, tá bom? Ou seja, eu peguei um decimal infinito, mas eu escrevi na forma de uma fração. Opa, isso é racional. O mesmo vale ali para o menos 2,727272, né? Como que eu posso representar isso? Menos 2,72 com uma barra em cima do 7 e do 2. Então o padrão de repetição é esse 72. E eu posso representar como menos 25 onzeavos. É uma fração? É. Se é uma fração, é racional. É lógico que os racionais também têm aqueles subconjuntos, tá? Racionais não nulos, racionais não negativos, não positivos, racionais positivos e racionais negativos, tá bom? Aí vem um novo conjunto além dos racionais, que são os irracionais. Veja, não existe um símbolo universal para irracionais. Eu coloquei esse símbolo aqui para a nossa disciplina, para a nossa aula. Mas se você vai procurar num livro didático, você provavelmente não vai achar o mesmo símbolo em todos os livros. Tem livros que colocam só o I, tem livros que colocam um I e um R, tem livro que não coloca símbolo nenhum, justamente porque não existe a universalidade desse símbolo, tá bom? Diferente do símbolo dos naturais, dos inteiros, dos racionais, que são universais. Mas o que é um número irracional, então? São números representados por dízimas não periódicas. Maravilha! Então, casas decimais infinitas, sem padrão de repetição. Os exemplos clássicos são esses. O π, que é o 3,14,15,92,65,35,89, blá blá blá. Infinitas casas sem repetição. Tem também o número de Euler, que é a base do logaritmo natural, 2,718281828459. Você vê, 1828, 1828. Você pensa, vai continuar repetindo 1828. Aí vira 459. É irracional. Também as raízes quadradas ou raízes cúbicas de números inteiros que não dão exata também vão virar números irracionais. Tá? Então aqui eu pus a raiz quadrada de 2, tenho menos raiz quadrada de 7. Um número irracional, ele é um número que você nunca termina de escrever e não sabe como ele vai terminar, porque é infinito e sem padrão de repetição. Em problemas de otimização, por exemplo, às vezes a gente quer chegar o mais perto possível de um determinado número. Mas se aquela raiz é um número irracional,
você nunca vai chegar exatamente nele. Ah, eu estou resolvendo um problema e para resolver um problema eu preciso que x ao quadrado seja igual a 5. Espera lá, mas quem que é o valor do x então? O x é mais ou menos raiz quadrada de 5. Esse cara é um número irracional. Então eu vou conseguir me aproximar dele, mas não vou bater exato nele. O que eu vou fazer? Eu vou ter que ter um padrão de aproximação, algo assim, para me ajudar a chegar o mais perto possível. Uma observação importante é que esses dois conjuntos eles são chamados de conjuntos disjuntos, ou seja, a interseção deles é vazia. Não existe um número que seja racional e irracional simultaneamente. Até é estranho de falar, né? Ia ficar muito estranho se existisse. Aí o próximo conjunto numérico, que é o maior que a gente vai ver agora, lá no módulo 4 vocês vão ver outros conjuntos numéricos. Vão ver, por exemplo, o conjunto dos números complexos, que vai um pouco além. Mas o maior que a gente vai ver agora é o conjunto dos números reais. E os reais ele não traz nada de novo. Ele não inclui nenhum número novo de formato. O que ele faz é a união do que a gente viu até agora. Então, os reais são a união dos racionais com os irracionais. A gente pode montar um diagrama que acho que vai ficar bem legal. Ó. A gente tem ali os números naturais. Foi o primeiro conjuntinho que a gente viu. Aí a gente expande isso, colocando ali os opostos deles, e você tem os números inteiros. Aí você expande isso e traz ali as frações, as dízimas periódicas, os decimais finitos, e você tem os números racionais. Você não vai expandir mais, mas você percebe que existem dízimas que não são periódicas. É um conjunto à parte. Ele não vai englobar os racionais, ou seja, os racionais não vão estar incluídos nos irracionais. Por isso eu vou desenhar ele à parte, encostadinho, mas à parte. Ok? Esse é o conjunto dos irracionais. Ele está ali do ladinho, é um outro conjunto, não tem nada em comum entre os dois, mas eles estão ali um do lado do outro. O que o conjunto dos reais vem fazer? Ele vem meter uma cerca em todo esse diagrama, olha que legal. O conjunto dos reais, ele então faz um cercado e fala, tudo isso daqui que vocês estão vendo é real. Todos os racionais e todos os irracionais. Beleza? Vamos parar por aqui esse vídeo. No próximo vídeo a gente vai focar no conjunto dos reais e em algumas maneiras de representá-los. Ok? A gente se vê no próximo vídeo aí.